Muito bem, bom dia a todos vocês. Estávamos aqui curtindo uma música grega, uma deliciosa música grega. Eu estava aqui dançando sozinho, mas eu podia botar no vivo aqui, senão iam achar que eu estava louco. Olha aqui, ó, cadê? Sumiu, tá aqui, só tem uma manchinha vermelha aqui, as minhas 3 pintinhas já eram. Doutor Leonardo, ontem à tarde, ó, não senti nada, nem a picada, só senti aquele cheiro de churrasquinho, assim, aqueles bisturi. As pintas indo embora, cauterizando na hora e acabou. Como é que é? Micropore na hora ali, acabou. De noite tira, bota, faz uma higiene e acabou. Tá aí, pronto. Simples, muito maravilhoso. A clínica dele é muito legal, recomendo a todos aqui que moram em Floripa. Quem não mora também pode vir pra cá, hein? Então eu canto no tom, assim, viu, Vilde? Eu sou modéstia à parte, eu canto bem, né? É isso aí. Então vamos lá. Bom dia, Márcia, bom dia, Minoro, bom dia, Cláudio, bom dia, Silvia, Renata, Sônia, Felipe Miranda, Valcir, Renata, André, Lisa Andrade, Vilde, Lígia e Snooki Butch. Sei lá quem é Snooki Butch, mas tudo bem. Tá faltando gente pra caramba na minha egrégora, né? Hoje é egrégora. Quando vem o Jorge, vira Jorgégora. Egrégora e Jorgégora. Na quinta-feira, essa próxima quinta-feira, vão estar os dois lá, né? Isso aí, legal. E sexta-feira vão estar em Curitiba, fazendo lá a palestra do Jorge, 15 e 20 da tarde, sexta-feira, no 23º Diálogo com o Universo. Beleza, né? Então tá. Ontem nós falamos, nem lembro o que nós falamos ontem, mas tudo bem. E a gente fala, e aí eu disse para vocês aqui, será que a gente tem livre-arbítrio, né? E aí, rapaz, apareceu, livre-arbítrio apareceu na minha frente, falou, olha eu aqui, dançou uma musiquinha grega. Ô Greguinho, vamos fala de mim amanhã. Fala de mim amanhã. Tá legal, vai, eu vou falar de você amanhã. Então hoje nós estamos aqui para falar. Eu não bebi nada não, tô tranquilo, tá? Hoje nós estamos aqui para falar sobre livre-arbítrio, então, tá? Temos ou não temos livre-arbítrio? Que troço é esse de livre-arbítrio que as religiões tanto falam aqui, né? Hilde ficou pensando o dia inteiro, isso é legal. Olha o Minoro aí, ó. O Minoro está conseguindo o alvará aí da namorada, está aparecendo aqui também. O Pablo, né? O Pablo sumiu também de novo. Acho que ele é agente secreto, aparece aqui de vez em quando, né? Então, bom, antes disso, então, como eu mostrei no começo, vou passar meu aniversário na Grécia, né? Pelo programa que eu fiz, que caiu lá nas diárias, toda essa coisa, caiu, nós vamos estar em Santorini, vamos chegar em Santorini, que é uma ilha vulcânica legal, muito conhecida por todos, né? Pelo menos pelas fotografias, tudo. Estou aproveitando que nós vamos estar lá, né? Já tem gente interessada, nós vamos estar lá, vamos aproveitar e vamos dançar música grega, vamos tomar uso, né? Que é a bebida grega, e vamos dançar e vamos comemorar e bebemorar, né, o aniversário do Sr. Eustáquio André Patunas, na terra natal dele, Atenas não, vai ser na Grécia, na Grécia, né? Então vai ser legal. É uma época boa, maio é uma época boa, o frio ainda tem um pouquinho de frio, né? Não é aquele calorão insuportável, então, mas é uma temperatura agradabilíssima, né? Felipe, o programa, sempre vocês sabem que todo o programa ali está à disposição, né? Logo depois que termina aqui. Então vou botar o cartaz aqui, porque hoje eu soube também a facilidade, né? Só não vai para poder aqui ficar muito mais fácil, quer ver? Ó? Cadê? Não, eu abri para mim, eu tenho que abrir para vocês. Deixa eu mudar aqui o visual para vocês poderem ver. Deixa eu transmitir aqui isso. Agora vocês estão vendo aí, né? Aqui é o lugar que nós vamos no dia 11 de maio. E o pacote que nós fizemos está por volta de hoje, é dinheiro de hoje, com o câmbio de hoje, euro e libra e dólar, está por volta de 8.600, né? 14 dias com tudo, com hotel, com passeios, com navio, com avião, a parte terrestre, tudo, e 25% de entrada, mais saldo em até 6 vezes, sem juros nos cartões de crédito. Então tá aí. Para quem quiser me acompanhar, vamos lá. Quem não quiser me acompanhar, fica cantando parabéns aqui do Brasil, ok? Então vamos lá. Muito bem, a entrada foi boa, né, senhor Eustáquio? Agora vamos conversar sobre assunto que diz respeito a todos, né?
Muito bem. Eu trouxe texto para a gente conversar, né? Porque eu queria ter essa questão. Por que eu falei ontem essa questão ter um livre-arbítrio ou não ter um livre-arbítrio? Né? Cada um fala de si, cada um sabe de si, né? Eu não quero entrar em nenhuma doutrina, nenhuma religião, nem nada, porque isso aí é... Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Nem sei por que diz esse termo, puxar sardinha. Por que puxar sardinha? Não podia puxar qualquer outra coisa, tem que ser sardinha. Bom, cada um alimenta a coisa para a sua crença, né, digamos assim. Mas eu percebo que desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, né, no começo da minha vida eu não tinha liberdade mesmo, não tinha livre-arbítrio nenhum. Vamos falar assim, primeiro para a gente ter uma ideia geral, depois nós vamos entrar mais aprofundadamente. Porque eu não podia, não bota coisa na tomada, você tem que comer isso, você tem que estudar aquilo, você vai para a escola, você não pode brincar aqui, está na hora de dormir, está na hora de comer, está na hora de... Porra, eu posso fazer nada, caramba. Cadê o meu livre-arbítrio? Então, livre-arbítrio entre aspas, né? Aí a gente cresce, a gente acha que a gente tem liberdade de escolha, né? Na verdade, a gente tem. Vamos entrar mais profundamente na questão daqui a pouco. Mas, dependendo, não sei do que, alguma coisa genética, alguma coisa que vem dentro da gente, alguma coisa que metem dentro da gente, e não sei o que, você percebe, se você tiver um pouquinho de bom senso, usar essa massa cinzenta aqui, você percebe que, esse livre-arbítrio é relativo. Porque eu quero fazer uma coisa, eu tenho coragem de fazer essa coisa, eu tenho condição de fazer essa coisa, eu tenho tudo para fazer essa coisa, mas eu não faço essa coisa porque tem algo que eu não compreendo que não me permite fazer essa coisa. Influencia em mim, claro que influencia em mim, cara. Eu já disse. Eu gostaria hoje, ou então 20 anos atrás, 22 anos atrás, de estar em Alto Paraíso. O lugar mais fantástico, a energia mais fantástica que eu já experienciei nessa vida. Por que eu não estou lá? Eu não posso. Como que você não pode, senhor Eustáquio? Eu não posso. Não posso. Se eu tivesse lá em Alto Paraíso, ia ter vida inteligente e N outras coisas não. Aí depois, mais pra frente, eu vou compreendendo por que eu não tenho livre-arbítrio. Aí, quando você vem com as suas introspecções, quando existe esse momento que todo mundo procura o seu interior, as respostas dentro de si, fica aquela solidão que você realmente quer ir embora, tem vontade, vocês vão sentir reverberação nisso, tem vontade de ir para um monastério, passar pelo menos uns 2 anos lá, ou para em cima de uma montanha, uma casinha o suficiente com alguma coisa para você se alimentar, e só. Você pode fazer isso? Pode. Você consegue fazer isso? Não. Por quê? Sei lá. Então, cadê meu livre-arbítrio? Que eu quero fazer um monte de coisas, mas eu não consigo fazer esse monte de coisa. Grego, lhe falta coragem. Não me falta coragem nenhuma. Quem me conhece sabe que não falta coragem nenhuma. Mas por quê? Porque tem alguma coisa que me segura, alguma coisa que não me deixa. Que coisa é essa? Sei lá. Se eu soubesse, meu querido. Então, aí é que está. E me pergunto, tenho livre-arbítrio? Se tenho, alguém está comandando meu livre-arbítrio. Ou seja, meu livre-arbítrio termina onde começa a vontade de alguém na minha pessoa ou em mim como instrumento de alguma coisa que sei lá, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, já dei uma abertura e eu vou voltar aqui para poder ler o que vocês escreveram. Isso, tá. Fernanda, bom dia. O livre-arbítrio, diz a Délia da Mata. Bom dia, Délia da Mata.
O livre-arbítrio para mim se refere às coisas do espírito e da consciência. No mundo material acho que não temos. Ou tem a ver com o que escolhemos antes, se é que é assim. Sim. Nilton, bom dia. Evandro Luiz, bom dia. Délia da Mata, também grego, mas a vida me empurra para o lado contrário. Pablo Augusto, olha ele aí, ó. Se você não aparecesse, eu ia incorporar você. Eu falei de você, rapaz, eu chamei você, rapaz. Eu sou um médium bom, rapaz. Tá vendo? Você viu para a sala. Cadê o Pablo Augusto? Olha que ele aparece aqui, tá vendo? A Nilton diz o seguinte: lembro-me vagamente que já foi falado algo sobre livre-arbítrio. Aonde? Não sei. Vamos trocar esses pontos de vista hoje. Eu trouxe alguma coisinha para a gente debater. Wilde, não tenho vontade de ir para poder estruturar a vida. Mas é de lascar quando a sua vontade depende da coragem dos outros. Aí outros fatores, né? A Nilton diz que na época comentou que o livre-arbítrio traz uma imantação maior sobre a tônica mais determinante do karma, ordem de prioridade. Essa imantação torna mais difícil de sair do que temos que fazer, mas é possível. Agora, é possível? Boa, foi bom você falar nisso aqui, que eu conheci muita gente que, assim como eu, tem livre-arbítrio, entre aspas, né? E que teve coragem de largar tudo para levar sua vida conforme lhe é de direito dentro do livre-arbítrio e dançou. Uns morreram, outros estão numa miséria, outros vivem obsediados e outros passam mal pra caramba. Então, pergunto aqui, cadê o livre-arbítrio? Vamos lá. Só estou sem poder digitar grego, Paulo Augusto Botti, tá vendo? Você não precisa digitar grego, digita português mesmo. Tá escutando, Paulo Augusto? Bem-vindo. A Nilton diz que é possível sair do traçado que temos que fazer. Ednilson, bom dia, Ednilson. Wilde, eu li um artigo dizendo que não existe livre-arbítrio, que as escolhas já estão pré-estabelecidas no inconsciente do cérebro. Fiquei assustado. Mas quem é que pré-estabeleceu no meu inconsciente aqui? Não pode. Mas que alguma coisa tem. Né? Tem. Aí tem. Eu não sei o que é. Renata, renascida. Que legal, nome bonito, né? Penso que temos limites, mas esses limites estão interligados com a nossa evolução. Então o livre-arbítrio está ligado aos nossos limites conscienciais. Cabe a nós e a mais ninguém quebrar esses limites que acredito serem impostos por nós próprios. Quem sabe? Olha aí um bom ponto de vista. Wilde, foi uma pesquisa que saiu na Super Interessante. Super Interessante é fantástica nesses aspectos. Eu não vi, infelizmente, senão eu teria trazido hoje aqui sobre livre-arbítrio, né? Gostou? Então tá aí. Bom, vamos entrar no texto aqui que eu trouxe para a gente trocar uma ideia. Eu trouxe visões diferentes, né? Para que a gente possa... Cadê isso aqui? Onde estás? Nem abrir, como é que eu quero ler? Está aqui. Então primeiro vamos usar aqui o que tem a definição. Livre-arbítrio é a expressão usada para significar a vontade livre de escolha, as decisões livres. Então, já pela tradução aqui, pelo significado, você vê que é meia boca o negócio aqui, né? A vontade livre de escolha, as decisões livres. Você tem decisões livres? Você pode sair? Não, eu sou cerceado de um monte de coisa. Então cadê teu livre-arbítrio? É dentro de casa, é dentro do seu trabalho, é dentro de tudo quanto é lugar. Nós temos provas de que o livre-arbítrio termina onde começa a determinação do outro. Tem as pessoas o poder de escolher entre alternativas genuínas? Há termos sinônimos também usados para significá-lo, tais como liberum arbitrium, liberum voluntatis arbitrium, libertas arbitri ou livre-arbítrio, que é do espanhol, né? O livre-arbítrio, que quer dizer o juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa aqui, né? Ele é uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo e crença. Mais ou menos, né?
A pessoa que faz uma livre escolha pode se basear em uma análise relacionada ao meio ou não. E a escolha que é feita pelo agente pode resultar em ações para beneficiá-lo ou não. As ações resultantes das suas decisões são subordinadas somente à vontade consciente do agente. A expressão livre-arbítrio costuma ter conotações objetivistas e subjetivistas. No primeiro caso, as conotações indicam que a realização de uma ação físico-mental por um agente consciente não é completamente condicionada por fatores antecedentes. No segundo caso, subjetivistas, elas indicam o ponto de vista da percepção que o agente tem de que a ação originou-se na sua vontade. Objetivo e subjetivo. Tal percepção é chamada algumas vezes de experiência da liberdade. A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão central na história da filosofia e da religião, e mais recentemente na história da ciência. O conceito de livre-arbítrio tem implicações religiosas, morais, psicológicas, filosóficas e científicas. Só para vocês verem que esse negócio não é mole não. Se livre-arbítrio fosse como todo mundo prega, que é o aspecto religioso, ou falam, não teria tanta definição assim, ou não teria tantas implicações religiosas, moral, psicológica, filosófica, científica e entre outras, não é isso? Wilde diz que algumas escolhas só podem ser feitas a partir do conhecimento de outras alternativas ou pela vontade da mudança. Mas será que essa escolha está envolvida com a coragem de quebrar paradigmas e estruturar uma nova forma de viver? Quem sabe? Que lo sabe? Bom dia, Simone. Ednilson diz: livre-arbítrio existe conforme o tamanho de cada um, adquirido com conhecimento ao longo da vida. Quantos acham que são livres e não são? Estão presos a dogmas e a outros. Pois é, essa que é a questão. Prestes, bom dia, Prestes, bem-vindo aqui. Vamos ouvir a sua opinião também sobre livre-arbítrio que nós estamos conversando. Então vamos ver alguma... Eu trouxe aqui também uma visão meio filosófica, sobre o livre-arbítrio. Há várias visões sobre a existência da liberdade metafísica. Isso é, se as pessoas têm o poder de escolher entre alternativas genuínas. Determinismo mecanicista e o determinismo teleológico são doutrinas que afirmam serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causados de forma necessária e suficiente por acontecimentos anteriores. Ou seja, o homem é destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. Entenderam isso aí? Vamos repetir? Determinismo mecanicista e determinismo teleológico são doutrinas que afirmam serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causados de forma necessária e suficiente por acontecimentos anteriores. Ou seja, o homem é destituído, ou ele não tem liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. Acho que tem um fundo de verdade nisso, Os fenômenos de que ele toma parte, eu acho que ele não tem liberdade de decidir nem de influir, a maioria das vezes. O determinismo mecanicista e o determinismo teleológico rejeitam a ideia de que os homens têm algum livre-arbítrio, admitindo uma noção de liberdade como ausência de determinação causal. Esse texto vai estar à disposição, não se preocupe. Terminando o programa, vai estar lá para vocês lerem. Então vamos ver, olha as correntes, cada uma defendendo o seu ponto de vista. Eu acho que, vamos ver aqui conclusão, a gente chega no final do programa. André, livre-arbítrio é a força motriz que impulsiona a evolução. É aquela sensação de que você diz, tenho que fazer alguma coisa. Se você tem que fazer alguma coisa, isso é livre-arbítrio, André? Hein? Livre-arbítrio é você não ter que fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, cadê teu livre-arbítrio? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então não tem livre-arbítrio, cara. Alguém está mandando fazer alguma coisa. Mesmo que seja o meu subconsciente. E essa vontade, ela não vem do nada, ela vem de algum lugar. Então, que direito tem alguém ou alguma coisa a dizer que eu preciso fazer alguma coisa? Think about. Wilde gostou dessa de determinação causal. Já vamos continuar. Milton, um exemplo. Mudar de crença é difícil quando se acredita, mas não somos obrigados a ficar em uma ou outra religião ou filosofia. Foi difícil, mas saí.
tinha raízes profundas e era muito pesado lidar com isso para mudar. Bom, isso aí, acho que aí já é mais questão de coragem, né? Você tentar romper coisas que te seguram. Sônia, a liberdade que queremos é a de ser nós mesmos, mas fazemos coisas sempre para agradar os outros. Também. Nossa, como a gente é ator, né? No bom sentido ali, no bom sentido, você, dependendo da pessoa que você vai conversar, depende do lugar que você tem que ir, você tem que representar da forma que as pessoas te recebam, da forma que elas são. Você tem que se adequar às pessoas, né? E é sempre assim, não as pessoas a você. Mas você pode ou fazer ou não fazer, diz a Nilta. Liz Andrade, é o nosso jogo, a vida humana. Cai dentro e se vira, malandro. É isso aí. A Nilta diz que determinação é o ponto inicial que acompanha a decisão. Vamos dar sequência aqui para a gente ter mais elementos para debater. Em oposição a esses dois tipos de determinismo, encontramos o libertarianismo, posição que concorda em parte com o determinismo, pois concebe que os fatos e acontecimentos causais ocorrem de forma necessária, mas não suficiente, guardando assim algum lugar para a liberdade. Olha só. Entre os libertários, encontramos Thomas Reid, Peter Var Ivagen e Robert Kane. O indeterminismo é uma forma de libertarianismo que defende a visão de que as pessoas têm livre-arbítrio e que ações apoiadas no livre-arbítrio são efeitos sem causas. Mas aos que creem que ao invés da volição ser um efeito sem causa, defendem que o livre-arbítrio e a ação do agente sempre produz o evento. Esse último conceito é o mais usado em economia. Olha só que mistureba na cabeça da gente. Compatibilismo é a visão de que o livre-arbítrio emerge mesmo em um universo sem incerteza metafísica. Entre os compatibilistas encontramos Thomas Hobbes e David Hume. O compatibilismo nada mais é que uma versão soft do determinismo, pois aceita a hipótese de que eventos mentais ou físicos são causadas de modo necessário e suficiente. Eu não consegui achar aqui, mas deve ter, né? Eu queria ver a visão freudiana do livre-arbítrio, né? Visão da psicanálise. Pena que eu não trouxe. No entanto, a noção de liberdade adotada é de ausência de restrições ou coações e não de determinação causal. Compatibilistas podem definir o livre-arbítrio como emergindo de uma causa interior, por exemplo, os pensamentos, as crenças e os desejos. Seria, resumidamente, o livre-arbítrio que respeita as ações ou pressões internas e externas. E, finalizando, o incompatibilismo é a visão de que não há maneira de reconciliar a crença em um universo determinístico com o livre-arbítrio verdadeiro. E aí, hein? Que dedução vocês tiraram disso aqui? Vamos ler o que as pessoas estão falando. Délia, por isso continuo pensando que só temos essa escolha na parte espiritual. Escolhemos antes essa impressão da nossa consciência, por isso uma força estranha nos move e não nossa vontade material. Quem sabe? Mas isso eu não posso provar. Pode ser até que seja verdadeiro, né? Tem fundamentação. Muita gente acredita nisso, mas e aí? E a certeza disso? Não adianta só dizer que há uma certeza interior, né? Infelizmente a gente nossa, quem criou esse jogo da vida aqui é fantástico, fantástico. Deixa a gente maluquinho. A Nilta diz que não. O Felipe, que tema maravilhoso, parabéns Grego, parabéns a todos, muitas inspirações aqui em São Paulo, obrigado. Simone, livre-arbítrio acredito que seja fazer a vontade do ego inferior, tipo assistir novela ou ler aquele livro que será ótimo para o seu autoconhecimento, o ego quer ver a novela e o todo quer que você cresça. Também, são deduções brilhantes. Lígia, você está salvando, Lígia? Você está aí ou não? Ou já fugiu? Deixa eu ver se a Lígia está aqui. Está aí. Está quietinho, tem dia que ela fica quietinha. Prestes, penso que a lei de causa e efeito voltou. Deixa eu voltar aqui. Cadê o Prestes? Tá.
Penso que a lei de causa e efeito refere-se a isto. Cruamente falando, às vezes você está em posição de livre-arbítrio, que é o movimento que causa, e o efeito de suas ações são o determinismo. Pode ser, também é uma visão para a gente estudar, para a gente analisar. Newton, quando se está no comodismo, os elementais do astral entrelaçados também contribuem para que fiquemos no mesmo lugar. Por isso que tem um monte de gente doidinha, porque é muita informação e as pessoas não conseguem filtrar essa informação nova e tal, e aí acabam endoidando em termos, não estão endoidando. As ideias são tantas que a pessoa não consegue pensar sozinha, então ela tem que ser recolhida para algum lugar, em vez de conversarem com a pessoa, não, metem lá injeção nela, prendem ela, botam camisa de força e dizem que é louca. Não, ela só precisa de alguém para que ela possa desabafar e alguém que coordene os seus pensamentos. Felipe Miranda, tenho a impressão de que o livre-arbítrio entendido pela maioria das pessoas é, na verdade, a maior prisão que nos encaminhamos a fazer. O que queremos nem sempre é fazer o que precisa ser feito. Fazer o que queremos nem sempre é fazer o que precisa ser feito. Pois é. Foi essa a razão do que eu falei no começo. Quer dizer, eu quero ir para um determinado lugar, mas não posso, porque eu preciso fazer outra coisa aqui. Livre-arbítrio. Sônia, tem um juiz nos julgando e já estamos domesticados, assim como os animais proibidos de correr pela rua, latir à vontade, enfim, sempre podados nas atitudes. Também tem isso. A gente sempre está podando alguém, né? Então, cadê o livre-arbítrio? Foi o que eu disse. O teu livre-arbítrio termina onde começa o comando de alguém aí. Em tudo tem comando. O Build diz, será que existe livre-arbítrio nas filosofias orientais ou isso é coisa do Ocidente? Não. Existe sim, mas é um outro ponto de vista. Eu não quis me estender também. O ponto de vista do livre-arbítrio sobre o livre-arbítrio sobre o ponto de vista budista é muito bonito também, né? Então procurem. O objetivo do Vida Inteligente Interativo é abrir o tema para que vocês continuem depois pesquisando. Então vão procurar em outras filosofias, procurem ponto de vista do Osho, do Krishnamurti, do Yogananda, do budismo. É muito legal vocês verem um monte, aquilo que a gente disse, você olhando alguma coisa sobre diversas perspectivas, você sempre vai ver algo novo dentro daquilo. Então isso é chamado de mente holística, de cabeça aberta para você poder assimilar tudo, ao menos ter elementos para poder tirar alguma conclusão de alguma coisa. André, será que no final o livre-arbítrio nada mais é do que uma tremenda responsabilidade? Eu acho que se adequa mais a isso que você falou, viu, André? Põe tremenda responsabilidade nisso. Porque alguém nos dá livre-arbítrio de acordo com o que foi determinado. Que livre-arbítrio é esse, pô? Acho que livre-arbítrio está mais para filosofia, né? Quem sabe fomos educados para acreditar nele? Também. Newton, busquei Freud. Freud afirmou que nós não somos responsáveis pelo que fazemos, por sermos vítimas de imposições inconscientes. Acabei de dizer, vai ver que o Freud incorporou aqui no greguinho para falar isso aqui. É isso aí, alguém está determinando alguma coisa para nós, né? Cadê o que? Vou repetir aqui. Onde é que está a estrela? Nossa, claro, hein? Isso, onde é que está? Nossa, que escreveram de monte, pulou tudo, me perdi. Tá, busquei Freud, que a Nilton falou. Freud afirmou que nós não somos responsáveis pelo que fazemos por sermos vítimas de imposições inconscientes. É isso aí, alguém está botando imposição na nossa consciência, inconscientemente. Renata, quando penso que tem algo ou alguém que não permite que as coisas aconteçam, é porque acima do dito livre-arbítrio, penso eu, que está a lei do merecimento. Podemos ir para onde quisermos, porém temos que trabalhar mentalmente, energeticamente, fisicamente, e ela já vai continuar, porque pulou tudo aqui, e eu já vou continuar a ler. Antes eu quero pegar aqui o que o Prestes diz. Não é lógico o total livre-arbítrio no universo, pois o todo é matemático e fluido. Assim como o determinismo total também não tem lógica, pois assim não evoluiríamos nas nossas escolhas. Bom ponto de vista. Newton, mas com discernimentos podemos saber que são imposições inconscientes. Felipe Miranda, não estamos aqui por acaso ou para viver ao bel prazer. Não há liberdade maior do que cumprir nossas obrigações e honrar os compromissos, com um sorriso no rosto e o coração com gratidão. Isso é muito difícil, mas acho que estamos aqui para isso. Então, isso não é livre-arbítrio. André, André de Caxias, eu entendo que a vida é como um jogo de cartas, que já estão na mesa e você recebe a sua mão ao nascer.
O livre-arbítrio é o que você pode fazer com as suas cartas no jogo já acontecendo. Ah, legal. Mais um ponto de vista. Só tem isso que eu digo. É isso que é legal na conversa do chat. Né? Porque cada um tem a sua opinião e é bacana. É aquelas perspectivas vistas de diversos ângulos. Né? Que bacana. Build é algo para ter mais 2 programas. Vamos lá. Outro dia a gente pode abordar isso também com o Jorge, né? Formar aqui a nossa Jorgégora. E a gente aborda esse tema com ele também. Sônia, isso, André concordou. Liz Andrade, invenção humana diferencial deste jogo, criatividade e conhecimento. Adélia diz o seguinte: os atos e decisões mais importantes vêm do nosso inconsciente. Explicar não sei, mas minha sensibilidade me diz que é assim por várias experiências que já vivi. Tem total fundamento na minha vida. Legal. Evandro Luiz, no meu entendimento, o livre-arbítrio é o resultado de um esforço. De início ele é bem restrito, porque nossas possibilidades são determinadas pelas nossas escolhas inconscientes, pensamento e ações do passado, pois o presente é resultado deles que criam as restrições. Isso é verdade. O budismo é a coisa mais linda que já vi, diz a Lisa. Privilegia o não sofrimento, muita evolução para a nossa humanidade ainda. Pois é. Mas você tem que escolher algum caminho, né, Lisa? Por isso que é bom trilhar todos os caminhos para você poder escolher depois. Você ter elementos para escolher o teu caminho. Prestes diz, não, a Nilta diz antes, livre-arbítrio é um correntão imantado amarrando nossas mãos e pernas. Mova-se se conseguir. Prestes, por isso acho que tanto o livre-arbítrio quanto o determinismo são plausíveis e atuantes. Navegamos por conta no mar existente e lógico da existência. É isso aí. Mas o mar que nós navegamos já existia. Antes de nós existia alguma coisa. E essa coisa eu acho que comanda o nosso livre-arbítrio, entre aspas. Só saindo do Duralex Adilex teremos o livre-arbítrio. É verdade, mas quem vai sair do Duralex Adilex? Né? Difícil, não vai? A lei é dura, mas é lei. Então tá aí. Então vamos lá. Seguinte, tem mais um textinho aqui. Vocês já ouviram falar do Spinoza, né? Spinoza foi um cara incrível também. Deixou um belo de um legado. E vamos ver o que ele disse sobre o livre-arbítrio. Spinoza disse o seguinte: compara a crença humana no livre-arbítrio a uma pedra pensando que escolhe o caminho que percorre enquanto cruza o ar até o local onde cai. Olha só, vou repetir. Spinoza compara a crença humana no livre-arbítrio a uma pedra pensando que escolhe o caminho que percorre enquanto cruza o ar até o local que ela cai. Vocês entenderam o que ele disse? Ele diz: as decisões da mente são apenas desejos, os quais variam de acordo com várias disposições. Não há na mente vontade livre ou absoluta, mas a mente é determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que é determinada, por sua vez, por outra causa, e essa por outra, e assim ao infinito. Por isso que o Spinoza é o Spinoza, né? Foi o Spinoza. Os homens se consideram livres porque estão cônscios das suas volições e desejos, mas são ignorantes das causas pelas quais são conduzidos a querer e desejar. Isso aqui não precisa se preocupar, que isso aqui vocês vão poder ler daqui a pouco no Vida Inteligente. Pô, fantástica visão do Spinoza. Resumindo, amigos, diz a Adélia, aqui não temos esse tal de livre-arbítrio. Temos um script nas mãos, só podemos escolher se faremos uma boa ou medíocre atuação. Boa! Gostei da tua definição, Adélia. Nilta, mas e se temos de mudar o estado ruim para o bom, podemos mudar ou não? E daí? A lei diz que temos que transformar para o bom e o bem. Como fica? Primeiro você tem que entender o que é bom e bem, né? Porque nós ainda estamos naquela coisa só porque o cheiro de borracha queimada eu acho ruim. Por que é ruim? Outro pode achar uma delícia aquilo lá. Quem é que determinou que aquilo é um cheiro ruim? Então a gente tem que conhecer o bom, o mal, o alegre e triste. Por que aquele troço é amarelo? Por que amarelo e não é verde, aquela cor que a gente determina como amarela, chama de amarela? Por que não ser uma outra cor? Tem um monte de coisa que a gente... Não estou falando besteira, não. Isso aí a gente compra tudo. Você olha porque pequenininho, eu vejo meu netinho, o mais novinho, o Rafinha. Vermelho. Botaram na cabeça dele que é vermelho, pô. Se eu tivesse dito que essa cor aqui era azul, ele ia falar azul.
tudo na nossa cabeça. Por isso que Spinoza diz tudo. Eu vou repetir Spinoza, vocês vão ler depois, podem brigar à vontade. Spinoza compara a crença humana no livre-arbítrio a uma pedra pensando, que escolhe o caminho que percorre enquanto cruza o ar até o local onde ela cai. As decisões da mente são apenas desejos, diz ele, os quais variam de acordo com várias disposições. Não há na mente vontade livre ou absoluta, mas a mente é determinada a querer isto ou aquilo por uma causa que é determinada por sua vez por outra causa, e essa por outra, e assim ao infinito. Os homens se consideram livres porque estão cônscios das suas volições e desejos, mas são ignorantes das causas pelas quais são conduzidos a querer e desejar. Oh, fantástico. O Prestes diz que o livre-arbítrio faz parte da lei, o todo prepara o tabuleiro e as regras, mas quem joga é você. Devemos assumir a responsabilidade sobre nossa existência e conhecer as regras para jogar bem. Aí sim, falou tudo. É um jogo, um tabuleiro, então você não tem livre-arbítrio, porque você é uma peça desse tabuleiro. Entendeu? Então você tem que jogar bem. Você tem que jogar bem. Esse é o negócio. Então, cadê? Eu quero dizer, que quero deixar meu ponto de vista, é que alguma coisa rege. Se alguma coisa rege, eu não tenho livre-arbítrio. Líquido certo, óbvio, lulante. Então, você não é peça, você é jogador. Sim, desculpe, era isso que eu quis dizer. Por outro lado, Schopenhauer, quem já ouviu falar, claro, Spinoza e Schopenhauer. Schopenhauer, concorrendo com Spinoza, escreve: cada um acredita de si mesmo a priori que é perfeitamente livre, mesmo em suas ações individuais, e pensa que a cada momento pode começar outra maneira de viver, diz o Schopenhauer. Mas a posteriori, através da experiência, ele descobre para seu espanto que ele não é livre, mas sujeito à necessidade, que apesar de todas as suas resoluções e reflexões, ele não muda sua conduta, e que do início ao fim da sua vida ele deve conduzir o mesmo caráter com o qual ele mesmo condena. Sim, e que do início ao fim da vida ele deve conduzir o mesmo caráter o qual ele mesmo condena. Fantástico. E, finalizando, eu vou contar uma historinha do Osho, né? Para completar mais um ponto de vista. Deixamos aqui o budismo e mais uma série de coisas que vocês vão procurar depois. O Osho disse o seguinte num trecho dele sobre livre-arbítrio: um cachorro é totalmente um cachorro, e será um cachorro para sempre. Nada mais é possível, não exista nenhuma liberdade. Ele é programado, tudo está incorporado nele. Existe um esquema, ele simplesmente seguirá esse esquema, será um cachorro. Para ele não existe escolha, não existem alternativas. É um ser absolutamente fixo. Exceto o homem, tudo é programado. A rosa tem que ser uma rosa, a flor de lótus tem que ser uma flor de lótus, o pássaro terá asas, o homem andará, o animal andará sobre quatro patas. O homem é totalmente livre. Esta é a sua beleza, esta é a sua glória. A liberdade é uma dádiva de Deus, mas você tem que criar a si mesmo, tem que ser autocriativo. Portanto, tudo depende de você. Você pode se tornar um Buda, um Bahaldin, ou você pode se tornar um Hitler, um Benito Mussolini. Você pode se tornar um assassino ou um meditador. Você pode permitir a si mesmo tornar-se um lindo florescimento na consciência, ou você pode tornar-se um robô. Mas lembre-se, você é o responsável, e somente você, ninguém mais. Esse é o ponto de vista do Osho. Prestes diz que a coisa não rege ele, que possibilita o terreno por onde você vai existir. É como descer um rio de caiaque. Todas as pedras e obstáculos estão lá, assim como o sentido da corredeira. No entanto, é você quem dirige o caiaque. Em termos que eu dirijo o caiaque, né? Porque quem me leva são as águas. Eu tento dirigir o caiaque, né? Mas está feio. A Délia disse que essas retas... Não, antes, Milton disse, certa vez uma professora de filosofia disse que o ser humano tem em média um ato totalmente livre durante a vida. Mas baseada no que ela disse isso, viu? A Délia diz que essas regras nós buscamos vivendo, tendo experiências, lendo, escutando boa música para nos despertar, estudando inconscientemente, trazer nosso próprio conhecimento anterior para a consciência. Lisa, Osho, muito bom, mas muito doidinho, né? A Simone diz, é só fazer a pergunta para si mesmo. Devo fazer a vontade do ego inferior ou a vontade do todo? Mas aí é que está, Simone,
Se você não entender o que é todo e nem o que é a vontade do todo, como é que você vai fazer alguma coisa que você nem sabe o que é? O meu ego eu sei, né? Meu ego, né? Claro que eu sei. Então é muito mais fácil alimentar o ego, uma coisa que eu conheço, do que algo que é o todo. Eu não conheço nada dele, não sei lá o que é, se ele existe, se ele não existe. É difícil. Prestes, daí depende do seu ponto de vista de comando da vida, sim. Onde começa e onde termina seu livre-arbítrio. Ah, legal, chegou aqui onde eu estava falando, no começo do programa. O teu livre-arbítrio termina quando começa o que você tem que fazer. É interessante, pensa nisso. Então é relativo. Relativo é um papo que vai longe, né? E se eu achar alguma coisa bonita qualquer dia sobre, do livre-arbítrio pela visão espírita ou pela visão budista, eu trago aqui. Não tem esse negócio de mente fechada, não, de viseira na cara. Não, é bom a gente discutir, ver por diversas perspectivas, né? A Nilton diz, baseado em seus conhecimentos e experiência pessoal. O Prestes diz que você está no todo lisa, mas é legal. Eu levantei a questão, eu acho que nós todos saímos daqui hoje com a pergunta, com a questão que cada um vai buscar responder, vai buscar mais elementos, vai pensar um pouquinho, vai ler esse texto depois, quem sabe assistir esse programa pelo YouTube, comentar com alguém e buscar o budismo e ver a outra visão do espiritismo e ver aqui e de lá, de outras correntes filosóficas, para realmente vermos se nós temos pouco grego, por que eu vou ver isso aí? O que me interessa isso aí? Não, não interessa. Interessa que você vive, quer queira ou não, todo mundo, o planeta inteiro, um monte de gente falando sobre a mesma coisa. Isso aí está enraizado em você. Então você tem que definir, você tem que saber. Às vezes você está sendo dirigido por alguma coisa que você nem tem, né? Aí você se liberta a partir do momento que você conhece, a partir do momento que você toma consciência do que seja livre-arbítrio, se você tem ou não tem, pronto, você pode ser a sua liberdade, pode ser a descoberta do caminho que você tanto busca. Então aí as oportunidades, o aprendizado, as respostas passam à nossa frente a todo momento. Nós temos que ter percepção de observá-las e pegá-las, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que, não sei se satisfez a todo mundo, isso aqui não é para satisfazer, é exatamente para aguçar a vontade, né? Então, espero que vocês tenham uma linda terça-feira, saudável sempre, e amanhã a gente se vê de novo, tá? Fraterno abraço, um feliz sempre. Tchau. Daqui a pouco eu posto esse texto. Até já.